Estamos no ar e o programa hoje está pra lá de especial. Nós estamos completando um mês aqui na Rede Super e por isso nós decidimos relembrar com vocês os melhores episódios. Dá uma olhada no que vem por aí. E aí, pessoal da Mocidade da IBL, estamos começando nosso espaço urbano. E todo mundo tem a sua forma de se expressar, de sentir, de agir, e isso é um pouco de cultura. É sobre isso que vamos falar no espaço urbano de hoje. E hoje aqui no Adventure Park Canela de Ema, a prática de hoje vai ser o arvorismo, que envolve toda a natureza e muita dificuldade. Fala galera, estamos aqui em Belo Horizonte falando a respeito de um assunto muito sério, justiça com as próprias mãos. Está na moda ser justiceiro. O que você acha desse assunto? Fala galera do Tamo Junto! Com quem será de hoje está imperdível e hoje é o dia da grande final. Estamos começando mais um 3D. Hoje nós vamos falar da trilogia De Volta para o Futuro. No Espaço Urbano de hoje a gente vai rever a matéria sobre cultura. Você sabe qual é o papel do cristão na cultura? Vamos conferir com o pastor Vinícius Lato. E aí, pessoal da Mocidade da IBL, estamos começando nosso espaço urbano. E todo mundo tem a sua forma de se expressar, de sentir, de agir, e isso é um pouco de cultura. É sobre isso que vamos falar no espaço urbano de hoje. Como são formados os padrões culturais? No que se define, como podemos definir cultura? Você confere agora a nossa matéria no espaço urbano de hoje. Cultura, como por exemplo, cultura é lazer, é estudos. A cultura? Isso. Sei lá, tudo histórico, né? Cada lugar diferente, tem um ritmo diferente, comida, lugar, essas coisas. Cultura, para mim, aprende várias coisas. É a pessoa saber sobre arte, música, tudo. Cultura é um modo de expressão do que as pessoas sentem e vivem por meio artístico, música, filmes. Cultura são as artes, a produção artística do ser humano, que envolve não somente o saber acadêmico, mas a própria alma humana. De mais belo, né? E o que é que influencia, de um modo geral, o padrão de cultura das pessoas? Os padrões culturais? Não saberia te responder. Eu acho que a cultura está muito relacionada com a questão dos valores morais. Acho que isso é refletido. Aqui no Brasil a gente vê um pouco disso também. Um investimento do Estado, um investimento sério do Estado, porque o investimento estatal hoje na área da cultura é uma vergonha, né? Estamos aqui na casa do jornalista e eu estou aqui com o Moisés Augusto, que é cientista social. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Moisés, responde pra gente, como que a gente definiria cultura? O que é cultura? Cultura, nós poderíamos pensar de uma forma mais simplificada com tudo aquilo que é produto da ação humana na sua relação com a natureza e na relação dos outros seres humanos. Portanto, é uma criação onde o ser humano estabelece modos de existência, formas de vida e também uma visão social de mundo, uma subjetividade sobre si mesmo e o mundo que o cerca. Eu acredito muito que a cultura, cara, ela cresce e é repassada e ao mesmo tempo ela é remoldada pelas pessoas que absorvem isso. Porque eu falo sobre cultura no microfone, cultura hip hop, e um cara que gosta de jazz pode pegar
partes da cultura hip hop e acrescentar na cultura do jazz e vice-versa. E é isso que é a cultura. A cultura sempre é um universo particular, singular. Como um cientista social, como que você vê hoje a participação da igreja na formação da cultura, na formação do pensamento? De que forma a igreja cristã, a igreja evangélica, contribui hoje e de que forma ela atrapalha nessa formação do processo cultural? Veja só, a relação com o transcendente ela é central na constituição de todas as sociedades humanas. O componente religioso ele é importante porque ele constitui um universo de valores, de crenças, de comportamentos, portanto, um universo de referência. Sim. A grande questão é como saber trabalhar essa relação com o transcendente num contexto sociocultural onde há uma pluralidade de opções para responder essa relação com o transcendente. Daí afirmar a importância do componente religioso, das religiões, das igrejas, e ao mesmo tempo saber dialogar com o tempo presente e com os desafios do tempo presente. Então, você acha que assim, como referência para uma construção de padrão de moral, de ética, de conduta, essa questão do senso religioso seria extremamente importante? Marcou sempre a história, a caminhada da humanidade, quer seja do Ocidente, quer seja do Oriente. Independente de qual referência religiosa que se tenha, essa importância das religiões como referência para constituir códigos e padrões éticos de valores é inegável. Mas, por exemplo, existe a cultura das igrejas evangélicas, existem particularidades ali dentro, o dízimo, o louvor, isso é difícil mudar. Não tem como mudar, mas toda cultura recebe influência de tudo, sendo grande ou pequeno. Estou aqui entrevistando um grande amigo, pastor Davi Laga, pastor de jovens na Igreja Batista de Getsemane e é também mestre em Direito pela Universidade Católica, pela PUC. Davi, muito bom ter você aqui, você que tem atuado assim, de uma forma bem relevante no cenário cultural, através da revista Distopia. Você podia começar falando um pouquinho para nós o que é a revista e por que da revista, da Distopia, abordar esses aspectos da cultura dentro do cenário da nossa cidade aqui? Bom, a ideia da revista Distopia é justamente ser um tabloide de discussão cultural. Cultura aqui entendido da maneira mais simples, como o complexo de crenças, de valores, de arte, de um povo. E a gente percebe a importância da igreja, hoje do cristão, do jovem cristão, de dialogar com a cultura na qual nós estamos inseridos. E aí, o primeiro problema que eu identifiquei muito grave é a dificuldade de ter uma avenida para comunicar com a cultura da cidade de Belo Horizonte. O jovem cristão, a igreja, os pastores, completamente estanque, acontecendo filmes, documentários, exposições artísticas e a igreja do outro lado sem ter nem como comunicar com eles. Esse é um ponto. Por que existe essa distância entre, vamos dizer assim, o mundo religioso e o mundo secular? Eu acho que é uma compreensão muito equivocada também da natureza nossa como discípulo de Jesus. A gente percebe uma tendência muito grande em púlpitos, em pregações, mostrando que quando Jesus toca na nossa vida e o recebemos como Senhor e Salvador, meio que a gente vira alienígena, quando que não é assim. A Moody, um grande pregador do passado, usou uma metáfora muito interessante. Ele falou assim, que o cristão no mundo, na cultura, é como um navio na água. O navio está na água, isso é normal. O cristão está no mundo, é normal. Jesus fala disso em João 17. O problema é a água estar no navio, aí ele afunda, o mundo entrar dentro de nós. E Jesus explicou isso usando muitas metáforas. O John Stott aborda muito isso. O cristão é luz. A luz é diferente das trevas, né? Mas a luz só tem sentido quando ela dissipa as trevas. Então, por um lado, nós somos diferentes do mundo. Por um lado, sim, não devemos estar no mundo. Mas também, por outro lado, devemos influenciar e transformar o mundo. Nós somos partes de um quebra-cabeça imenso. Nós somos parte desta obra da qual eu pertenço. Eu preciso
me senti unido, redimido com o povo nessa rua. Dividido, eu não preciso disso não, eu quero paz e união, a manifestação que vai além de quebra-quebra. Vide regra, cultura é tudo que existe em mim e em você, então faça acontecer, valer a pena, sem problema. É claro, isso aqui é libertador, cultura abençoada, recebe a luz do Criador. Claro, existe um filtro aqui que filtra tudo que eu vejo e meu desejo é que seja muito mais do que um lampejo. Cultura longe da viatura, cultura sara, cura toda ferida. Cultura é minha e sua vida, entendeu? Tá ligado? Cultura é tudo junto e misturado. Você acha que a gente tem como assim definir assim de maneira assim bem prática até que ponto um cristão ele pode se beneficiar da cultura sem se perder nos seus princípios? Temos várias maneiras de ver isso. A principal é a linha do pecado, a santidade. O que é ser crente ou o que não é ser crente? Rick Warren fala sobre isso. O pastor Rick Warren, ele fala assim: por um lado a igreja não deve se amoldar ao mundo, tomar a forma do mundo, é o que o Vinícius falou aqui agora, que você falou agora. A gente pegar, quer ser tão moderno, tão relevante, que vira um herege, abandona a ortodoxia cristã, e aí acredita no que o mundo acredita, e vive do jeito que o mundo vive, ele amoldou o mundo. Por outro lado, se isolar, que aí Jesus chamou isso de sal insípido, que não serve para nada. Então não é nem amoldar o mundo, e nem se isolar do mundo, que o Billy Graham chamava isso de ser um santarrão, não é ser santo, é ser religioso santarrão. A gente tem que transformar a cultura. Gente, fazendo o fechamento dessa matéria sobre cultura, eu queria deixar com você um pouco do que a Bíblia Sagrada ela fala sobre cultura. E em Daniel capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Vale lembrar que a decisão de Daniel era porque havia elementos dentro da cultura babilônica que eram totalmente contrários aos valores que ele havia aprendido na sua vida toda, os valores judaico-cristãos. Então, quando a cultura se contrapõe aos nossos valores, ela deve ser rejeitada. Em contrapartida, a gente vai ver que Deus, o próprio Deus, ele se utilizou de elementos da cultura dos babilônicos para comunicar com Daniel, como sonhos, visões e perspectivas que Daniel havia aprendido ali, até mesmo Ezequiel, dentro da cultura dos babilônicos. Então, um cristão deve se posicionar dessa forma em relação à cultura à sua volta. Quando a cultura confronta os seus valores, ele deve então abandonar esses elementos culturais. Mas em contrapartida, o cristão deve sim utilizar da cultura à sua volta como um instrumento, instrumentar esses valores culturais, essas expressões de arte e cultura, para que a mensagem do Evangelho, essa mensagem tão importante, seja levada e pregada e difundida a outros corações que carecem dessa mensagem. Fica aqui o nosso agradecimento ao Espaço 104, à Casa do Jornalista e ao Museu Inimar de Paula, que nos cedeu os espaços para estarmos gravando essas matérias. Nosso agradecimento também a Virá, que nos veste. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do Espaço Urbano. Fica aí o nosso agradecimento e até o nosso próximo encontro aqui. Deus te abençoe. Você gosta de adrenalina? Então se liga aí porque a aventura vai começar. Vamos rever a matéria com o pastor Flavinho sobre arborismo? Fique ligado. E aí galera, estamos aqui em mais um quadro Transpiração e hoje aqui no Adventure Park Canela de Ema, a prática de hoje vai ser o arvorismo, que envolve toda a natureza e muita dificuldade. Bom, Canela de Ema é o circuito mais seguro e maior do Brasil. Já tem 12 anos, né? Já passaram aqui mais de 200 mil pessoas, sem nenhum acidente. Tá? Nós estamos numa reserva particular, né, de Mata Atlântica, são 525 hectares. Né? Itamar, me fala do arvorismo aqui no Canela de Ema. Bom, nós temos o maior arvorismo do Brasil, né? Ele constitui-se de 7 circuitos, e circuitos cada um com um nível de dificuldade. Né? Vai desde o
3, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Todos eles começam numa escada, vai para as árvores e desce sempre numa tirolesa. E as tirolesas cada vez maiores. O total são 6 tirolesas. Nossa, esse trem funk, mano. Agora eu encaro ali. Rafaela, quais os equipamentos necessários para a prática do arvorismo? Os equipamentos necessários e básicos é o capacete, a luva, a cadeirinha ou baudrier, que é chamada, o mosquetão e a roldana. Eu nunca tinha praticado o arvorismo e a prática desse esporte é muito prazerosa, achei muito bom, muito gostoso, por mais que eu senti bastante medo, principalmente de uma etapa para outra, né, de uma plataforma para outra, que aumentava o grau de dificuldade. Mas quando você começa, que você inicia, você vai pegando segurança em você e você vai vencendo essas dificuldades. No começo é muita adrenalina, né? Você tem que ir andando devagar, com foco, pensando, porque senão você vai cair mesmo. Tive muita dificuldade numa parte de uns troncos, porque você apoia as mãos, a hora que você está apoiado as mãos, o seu corpo vai para trás e começa a balançar. E aí você não sabe se você segura ou se você acompanha seu corpo, você não sabe o que você faz. Mas bem legal. E aí, galera de casa, como você viu, a prática de hoje foi o arvorismo. E eu quero trazer 2 aplicações para nós nesse quadro de hoje. A primeira aplicação, eu não sei se você já participou ou já praticou alguma vez o arvorismo. No momento que você está lá em cima, em alguma plataforma, é preciso você pensar antes de dar qualquer passo. Ali, aquele momento que a plataforma está balançando, o lugar onde você pisa, que você segura, está balançando, exige de você um equilíbrio. E eu percebo que nos dias de hoje as pessoas são muito precipitadas, elas agem sem pensar. E o arvorismo, você pratica muito isso, você pensar antes de dar qualquer passo. É muito interessante que na nossa vida pessoal ou em qualquer área da nossa vida, é muito importante você pensar antes de qualquer ação, antes de qualquer passo. Você percebe que no momento que você pensa, você articula melhor, você organiza melhor os seus pensamentos, as suas ações. Isso vai trazer benefícios para você. E aqui na prática do arvorismo eu notei isso, que você pensar antes traz uma maior segurança no seu passo. É muito interessante nós pensarmos no quadro de hoje a respeito do pecado, porque você sabe muito bem que o pecado ele não é algo premeditado. Você não sai de casa falando, eu vou pecar, a maioria das vezes. E não é diferente aqui também na prática do arvorismo. É muito interessante que no momento que nós estamos lá em cima, você premeditava algo, você achava que aquilo você conseguiria vencer e você não consegue vencer. Você é tomado pelo medo, as suas pernas começam a tremer, você fica numa corda bamba. Então, para isso, é muito interessante nós pensarmos que nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos dar um passo maior do que as nossas pernas. Você sabe muito bem que cada um de nós temos debilidades em algumas áreas. Cabe colocarmos essas dificuldades e essas debilidades diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe ao nosso coração e para que em todas as coisas nós possamos vencer e glorificar o nome dEle. Papo Reto de hoje, a gente vai rever a matéria com o pastor Rony sobre fazer justiça com as próprias mãos. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Se liga aí.
Fala galera, estamos aqui em Belo Horizonte falando a respeito de um assunto muito sério, justiça com as próprias mãos. Está na moda ser justiceiro. O que você acha desse assunto? É muito comum você ver na televisão tantas pessoas aprisionando os outros. Pegaram os meninos roubando, amarraram no poste, mataram uma mulher em São Paulo achando que ela era assassina de crianças, depois descobriram que isso era mentira. E agora, o que fazer? Qual a sua opinião? Isso é por causa da injustiça social? É por causa da falta de polícia? É por causa de revolta do coração? Qual a motivação por trás da justiça com as próprias mãos? É isso que nós vamos ouvir hoje do povo aqui na rua e nós estamos aqui para bater um papo reto. Me responde uma pergunta bem rápida aqui. O que você acha a respeito desse assunto que está na moda, justiceiros, justiça com as próprias mãos? Ah, cara, eu acho até bom que a polícia não está fazendo nada, né? Você acha bom, então? E você, moça? Errado. Acha errado? Acho. É interessante que um casal já estão pensando diferente. Já, pensa diferente sempre. Por que você acha que é errado? Ah, porque não deve fazer isso, né? Tem que deixar a justiça agir, mesmo que ela seja falha. Ah, eu acho que não pode fazer isso, não. Você acha que não deve fazer? Não, porque pode se confundir a pessoa. Você já viu isso acontecer no seu bairro, em algum lugar assim, bem próximo? Não. Eu acho que está muito, dependendo como a polícia, né, não está fazendo nada, eu acho até que a população resolveu tomar uma ação, né? Então uma ação imediata. Que a polícia não responde, os bandidos fazem tudo que eles querem, eles não têm uma resposta. Uma coisa que é uma faca de dois gumes, né? Eu acho que a gente, se for por esse caminho aí, a tendência é só aumentar a violência, o grau de violência. Agora, o povo também está no limite, né? Com relação à violência, que é uma coisa que os órgãos públicos têm que atuar e não atuam, né? Os órgãos públicos hoje, a intenção deles é legislar em causa própria. É o que é da forma como eu vejo a coisa, entendeu? Mas essa questão da justiça com as próprias mãos que o povo está fazendo, o que você acha disso? Pode não. Por que você acha que não pode? Sim, o ser humano é um ser vivo. Eu acho que nunca deve ser feita justiça com as próprias mãos, porque eu acho que a maior justiça é a divina, Deus sabe. E você, meu querido? Concordo plenamente com ela, com certeza. O casal já concorda sobre um tema, isso já começou muito bem. Mas vocês já viram algum caso desse no bairro de vocês? No bairro? Não, no bairro mesmo não. Não, e nem você? Não, graças a Deus nunca presenciei, só pela televisão mesmo. Então você acha que por trás disso a motivação é uma revolta por causa que os políticos não fazem nada, a polícia não está conseguindo resolver, então o homem está revoltado e ele quer resolver do jeito dele. Você acha que é isso então? Perfeito. A polícia também é vítima da situação, do contexto, né? Os bons policiais hoje, eles são vítimas de tudo isso. E eu vejo como grande mal a classe política que hoje rege o nosso Estado, né, a nossa nação. Eles legislam em causa própria, pensando somente neles próprios. É o grande mal do nosso país. Cara, eu acho uma besteira. Assim, do lado e do outro não. Porque se a gente for fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente acaba indo pro nosso estresse, nosso nervo, e acaba fazendo burrada, né? Fazendo uma coisa que já sai fora da lei. Então a gente tem que ter Deus primeiramente e deixar que Deus faça a justiça com a mão dele. Olha, eu acho que é muito errado a justiça com as próprias mãos, né? Porque se eu for fazer uma coisa tipo, que não está no seu direito, não está na justiça nem nada, é sacanagem com a pessoa, né? Fazer a justiça com as próprias mãos não tem como, porque é crime e também vai contra a lei de Deus também, né? Então, galera, vocês acabaram de ver a opinião, o depoimento das pessoas aqui nas ruas de Belo Horizonte a respeito de justiça com as próprias mãos. O que você pensa disso? Como você reage diante dessas coisas? Como você reage diante de uma injustiça? Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque a opinião humana não vale muita coisa, o que vale é a opinião de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: pois todos nós somos como a imundos, ou como o imundo. Todos nós somos imundo. Então, nós não temos condições em nós mesmos de julgar o outro. E seguinte, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Toda a nossa justiça humana, toda a nossa justiça com as próprias mãos, ela é trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? É meio nojento falar, mas sabe aquele absorvente que as mulheres usam no seu período menstrual? É comparado com aquilo, porque era o pano que as mulheres usavam para estancar a hemorragia. Era também o pano, a faixa, a atadura usada para tampar as feridas de um leproso. O leproso para o povo judeu já era considerado impuro, a sua lepra era totalmente impura, simbolizava pecado, nojento.
O leproso era afastado da comunidade, então o pano que ele usava então era terrível. Assim Deus compara a nossa justiça humana. Não faça justiça com as próprias mãos, não precipite. Talvez você é jovem, vê tanta coisa acontecendo e aí quer sair, fazer justiça, quebrar tudo. Você pode estar cometendo um grande crime, pode ir preso e, principal, pode estar pecando contra Deus. A melhor coisa, querida, é confiar em Deus. O nosso Deus não está morto, Ele não está dormindo e Ele há de se levantar como um forte para julgar todas as coisas e todas as pessoas. Confie na justiça dEle. E outra, vai que você fere alguém por causa de justiça própria e essa pessoa se arrepende, é perdoada por Deus, muda a sua vida e aí já foi feito o estrago. E Deus está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a dar uma esperança. Que Deus te abençoe. Tamo junto.